Se você clicou nesse vídeo é porque você deve ser um apaixonado por quadrinhos assim como eu. Imagino que você já passou por aquela fase onde você compra tudo que vê pela frente, tanto na Amazon quanto na Panini, ficou maluco pra encher sua estante de quadrinhos, como eu tenho a minha aqui atrás. Já avisei que vai dar merda isso. E no fim do dia acabou desanimando e ficou com o pensamento de que talvez o colecionismo de quadrinhos não era pra você. Mas hoje eu tô aqui pra te provar que você estava errado. Desde muito novo eu sempre fui muito fã, gostei muito de super-heróis, do Homem-Aranha, do Batman, são super-heróis que todo mundo gosta. E por isso meu pai e minha mãe compravam ali alguns quadrinhos pra mim, eu tinha algumas HQs soltas lá em casa, que eventualmente eram doadas pela minha mãe, pra primos, amigos. Então eu nunca tive, durante a minha infância e adolescência, essa cultura de colecionar quadrinhos de fato. Mas isso mudou quando eu voltei a me interessar pelo assunto, depois de mais velho ali, um pouquinho antes da pandemia, e comecei a pesquisar no YouTube sobre o tema. Foi onde eu descobri, por exemplo, o canal do Vinícius ali, Dois Quadrinhos, e que eu sou muito fã até hoje. O cara é foda, patroa. E aí quando eu finalmente redescobri essa paixão pelos quadrinhos, começou aquela loucura, né? De ir atrás de todos os lançamentos, acompanhar as pré-vendas da Panini, o que estava para ser lançado, os calendários, as novidades que estavam sendo lançadas lá fora e que depois iam chegar eventualmente no Brasil, e vira aquela loucura, pelo menos comigo foi muito assim, aquela loucura de você querer comprar tudo, né? Até quadrinhos que você não se interessa tanto, ou que você, enfim, acaba comprando pelo hype porque alguém comentou que é muito legal. E no fim do dia você acaba, como eu falei, comprando algumas coisas que você nem sequer tinha de fato interesse. E foi assim comigo, eu enchi essa estante aqui atrás com quadrinhos, tem muitos deles que eu nem sequer cheguei a ler até hoje. E eu sei, é claro que isso é natural, toda pessoa, tanto leitor de livros como de quadrinhos, sempre tem ali a sua pilha de leitura, que você tá eternamente ampliando ela, comprando novos quadrinhos, mas eu quero voltar pro ponto principal dessa discussão, que é o seguinte: será que de fato o colecionismo é isso? É a gente comprar quadrinhos de forma desenfreada, muitas coisas que a gente sequer tem interesse de ler, não sabe se vai gostar, e no fim do dia ficar com uma estante cheia de coisas que você não gosta? Bom, é essa reflexão que eu quero trazer aqui. Como eu disse, ali no período pré, durante e até um pouquinho pós-pandemia, eu fiquei muito fissurado por quadrinhos, eu tava comprando muita coisa, tava lendo muita coisa também, é claro, mas obviamente nunca chegava no fim da pilha enorme de quadrinhos que eu tinha pra ler, até que me bateu um certo cansaço, um certo enjoo de quadrinhos, eu confesso, e eu acabei descobrindo novos hobbies como a fotografia, uma edição de vídeo. Tudo isso fez eu deixar um pouco de lado essa paixão pela leitura e acho que principalmente pelo colecionismo de quadrinhos. Eu brinco com meu amigo Adilson, que é muito fã de quadrinhos também, que eu tirei ali 2 anos sabáticos das HQs para eu poder voltar e ter muita coisa nova para eu ler, para eu acompanhar. E nesse ano eu decidi retomar, né, essa paixão tanto da leitura quanto do colecionismo de quadrinhos também. E como eu disse no começo do vídeo, eu acho que muito mais maduro para entender o que de fato eu quero ter na minha coleção e o que eu só tenho interesse de repente de ler, de conhecer para poder discutir com as pessoas, assistir vídeos em canais do YouTube que eu acompanho, e isso tem sido extremamente importante. Hoje eu estou muito mais consciente e eu tenho escolhido muito melhor o que vai entrar aqui na minha coleção. E aí é claro que muita gente pode perguntar, mas João, como é que você conseguiu se livrar dessa coisa do FOMO, né? Desse medo de ficar fora de tudo, de não acompanhar todos os lançamentos, de saber sobre todas as histórias, de repente ler alguma coisa que você não quer ter na coleção, mas que quer pelo menos conhecer para ver se faz sentido depois você comprar. Eu decidi fazer uma aquisição que tem me ajudado nesse sentido e eu consigo de forma muito melhor dosar essa coisa do colecionismo em si com o interesse de leitura de quadrinhos. Eu tô falando desse cara aqui, ó. É um tablet que eu comprei recentemente e que junto com ele, claro, eu assinei os serviços tanto da DC quanto da Marvel de quadrinhos para poder acompanhar o que está saindo lá fora, as novidades e tudo mais. E o que eu tenho feito basicamente eu sigo de olho nos canais do YouTube, no que a Panini está anunciando aí de pré-vendas, do que vem por aí de sagas, de ônibus e tudo mais. E aí eu defino meus alvos, pode-se dizer assim, histórias que eu tenho interesse, personagens que eu sou mais fã e que eu gosto de ter mais quadrinhos na coleção, como é o caso do Demolidor, como é o caso do Homem-Aranha, como é o caso do Batman. Enquanto isso, essas histórias que eu tenho muita curiosidade de conhecer, de repente dar uma primeira lida e ver se faz sentido eu adquirir para coleção ou não, eu tenho visto aqui, ó, no online, tenho dado uma olhada, tô acompanhando as histórias atuais ali, como por exemplo o universo Ultimate da Marvel, tô acompanhando o universo Absolute também da DC, tô começando agora, na verdade, o universo Absolute da DC, e é curioso como isso também tem me ajudado a guiar as minhas escolhas pro futuro. Então, por exemplo, eu tô lendo aqui, eu não sei nem se vai dar pra ver, mas eu tô lendo agora a run do Homem-Aranha Ultimate, como eu falei, e cara, eu tô apaixonado por essa história, é uma história incrível, muito foda, e eu tenho pra mim que
conforme forem saindo aí, eu vou comprar elas e vou trazer para minha coleção, porque é uma história que me interessou, que eu gostei muito de ler e que eu vou querer colocar na coleção. Ao mesmo tempo também já me aconteceu de dar uma olhada em algumas histórias específicas que eu achei que eu ia gostar, ou que eu queria ter na minha coleção, e eu vi aqui pelo serviço, né, que de repente era uma história que eu não curti tanto, que eu acho que não faz sentido eu trazer para minha coleção. Isso, de fato, isso tem me ajudado muito, porque eu tô conseguindo me controlar muito mais, tô evitando gastos excessivos com quadrinhos. Quem conhece sabe, né? É muito difícil sustentar essa paixão pelo colecionismo de quadrinhos. E esse queridão aqui, esse cara tem me ajudado bastante. E é isso, cara. Colecionar HQs pra mim é maravilhoso, é um universo incrível, acho que de muitas possibilidades. Eu comecei com o universo de Marvel e DC, de super-heróis, e depois fui pra outros quadrinhos. Mas a gente precisa ter esse cuidado também pra, acho que principalmente financeiramente falando, né? Não é saudável a gente gastar boa parte do salário com quadrinhos, ficar com esse sentimento de desespero, de precisar comprar um quadrinho antes que ele esgote, porque no futuro você não vai ter esse quadrinho e você não vai conseguir ler essa edição especial, esse ônibus. Eu acho que mais velho hoje eu consigo ter um pouco mais de calma com relação a isso, parar para pensar antes de fazer compras impulsivas. Sou feliz de estar de volta, mas mais do que isso eu tô muito feliz de estar de volta de uma maneira diferente, sabendo dosar e dividir o que é leitura e o que é colecionismo de quadrinhos. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês já passaram por isso em algum momento? Como é que tem sido a relação de vocês com a leitura e com o colecionismo de quadrinhos? Conta pra mim aí nos comentários. Tamo junto, J indo nessa. Valeu!